Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Antes de mais nada, cumprimente o seu irmão aí. Diga a ele que bom que você veio. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós iremos ler aqui a partir do versículo 35. Quatro, 35. Encontrou aí? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos um instante. Senhor, nós consagramos a Ti a nossa vida, consagramos, Senhor, esse culto, e consagramos esse momento em que nós teremos a Sua palavra ministrada às nossas vidas. A cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, todas as pessoas que acompanham essa transmissão, eu peço, Senhor, que o Senhor se faça presente, nos trazendo compreensão e entendimento da Sua vontade e do Seu querer, trazendo-nos a revelação da Sua palavra. O Seu Espírito, Senhor, tem a total liberdade para ministrar a nossa vida e para permitir que em nós um lugar, essa palavra encontre-se para se cumprir. Nós abrimos o nosso coração e cremos, Senhor, na palavra do Seu poder se cumprindo sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, em o nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto aqui que começa dizendo que já era noite, estava no final do entardecer, o início do anoitecer, e então Jesus fala para os seus discípulos: vamos para o outro. Coloca aqui na tela, no versículo 35. Vamos para o outro. Você sabe que a nossa vida aqui, a gente poderia fazer uma analogia muito bem com esse momento aqui, que Jesus coloca os discípulos no barco, para que eles passem para o outro lado. Porque nessa vida aqui, a gente está, muitas vezes, numa situação semelhante a quem está em uma embarcação. Como se nós estivéssemos em um barco nessa vida. E a gente está indo para um outro lado, para um outro lugar. Algumas vezes, um lugar que pode ser próximo, mas que tantas vezes é difícil chegar lá. O fato é que aqui a gente sempre quer chegar para o outro lado, a gente sempre quer estar do outro lado. Vou dar um exemplo para você. Os desempregados, eles querem chegar do outro lado, o lado dos empregados. Aquele que está empregado quer chegar do outro lado. Que lado? Do patrão. Pastor Célio está esperto ali.
Então a gente sempre quer chegar do outro. O solteiro, as solteiras querem chegar do outro lado. Aqui nessa igreja não. Quem é solteiro quer ficar solteiro, está feliz com isso, se casaram com Jesus, é a noiva de Jesus, está tudo certo. Esse negócio de casar é problema, não é verdade? Para que casar? Está tão bom assim? Então a gente sempre quer chegar do outro lado. A gente sempre quer chegar em um outro nível, numa outra condição. Os que moram de aluguel querem, o que eles querem? Casa própria. Quer chegar do outro lado. Quer sair dessa situação de nômade, cada dia morar em um lugar e ter a sua própria casa. Essas são expectativas do nosso coração. E na verdade são essas expectativas que nos movem e que nos fazem faz com que a gente seja capaz de se mover, porque se a gente não tiver aspiração, se a gente não tiver um outro lado, se a gente não quiser chegar em outra praia, a gente vai deixar de se mover. E todo ser que deixa de se mover, morre. Você sabe que o corpo do ser humano, o ser humano, ele foi feito para estar em movimento. E se deixar de se mover, morre. Com raras exceções de alguém que está sob um leito, está cheio de aparelhos e equipamentos ligados ao seu corpo. Mas fora isso, deixe de se mover e você vai perceber isso. Passe um final de semana sob uma cama. Esse final de semana não vou fazer nada, vou descansar. Quando chega na segunda-feira, você não consegue nem levantar, está todo moído, não é? Está todo doído. Porque o ser humano foi feito para se mover. Deus constituiu o homem para que ele esteja em movimento. Ou seja, há sempre essa proposta. E aqui nesse texto a gente viu que quem propôs foi o próprio Jesus. Ele disse assim para os seus discípulos, olha, disse aos seus discípulos, vamos para o outro. E essa é uma proposta para a vida da gente. Uma proposta de que a gente não deve ficar acomodado. De que a gente sempre deve querer chegar aonde estão os nossos sonhos. De que a gente sempre deve procurar remar na direção de onde estão as nossas promessas. Esse deve ser um objetivo constante. Obviamente, o ponto mais seguro que alguém pode chegar é a vida eterna. E a gente está remando, e a gente está indo nessa direção, e a gente está buscando chegar desse outro lado, daquele que está na vida eterna, ou seja, pela volta de Cristo, ou seja, quando os nossos olhos se fecharem aqui, o que todos nós sonhamos, o que todos nós temos como sonho no nosso coração, é naquele glorioso dia, estamos lá perante o nosso Senhor, sendo recebido por Ele, e Ele dizendo para nós, com um sorriso e com um abraço, entre, meu filho, entre para a alegria eterna. Esse será o glorioso dia. Se você crê assim, então se expressa no Senhor. Estamos indo para o outro lado. Então essa, sem dúvida, deve ser a nossa maior aspiração. Mas, para chegarmos lá, a gente está num processo. E esse processo nos chama ao movimento. Não podemos ficar parados, seja como igreja, seja como indivíduo, seja como marido, como esposa, como profissional. A gente sempre precisa estar em movimento. No movimento, na direção de objetivos, na direção de propósitos, na direção de sonhos. Então a nossa vida é muito disso. Chegar do outro lado. Quem está empregado, está em uma condição, se movendo para ser promovido, para chegar a uma outra condição. Quem está com um casamento em uma situação difícil, se movendo para restaurar, para chegar numa situação saudável, para que haja paz dentro da sua casa, para que os seus filhos cresçam saudáveis, para que os seus filhos possam estudar bem. A gente sempre anseia isso, e o nosso trabalho deve ser esse, e o nosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Jesus chama os discípulos, veja, não foram os discípulos que chamaram Jesus, mas Jesus chama os discípulos e fala para os discípulos, vamos para o outro lado. Então eles se despedem da multidão, no versículo 36, e entram com Jesus num barco, e então eles o levam num barco, assim como ele estava, e outros barcos também os acompanhavam. De repente, no versículo 37, diz que um forte vento, um forte vendaval se levantou e ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse começou a se encher
de água. Nesse processo de chegar do outro lado, é sempre uma chamada, primeiro, ao movimento, mas segundo, a compreensão que é se mover e se deparar com desafios. Quando estamos na acomodação, tudo continua igual. Todas as vezes que a gente ancora, a gente fica estagnado e tudo continua igual. Pelo menos no curto prazo. Ao longo prazo, quem ficou inerte, quem ficou parado, quem não se movimentou, vai pagar o preço por isso. Agora, quando a gente se movimenta, a gente se propõe também a ir na direção de novos desafios. Eu disse que quem não tem casa própria vai se movimentar, quer ir para o outro lado, para o lado de quem tem a casa própria. E isso significa novos desafios. Novos desafios, porque sempre há um preço para chegar do outro lado. E esse texto, ele exemplifica muito isso. Ele fala, saíram para o outro lado, mas aí em uma certa altura, em um certo momento, uma certa hora da noite, eu não sei quanto eles tinham navegado, se meia hora, 1 hora, 2 horas, mas eu sei que, como sempre acontece, o desafio começou a dar contra a sua embarcação. Meu irmão, sempre haverá um vento vindo na sua direção. Quando você se propõe a deixar o comodismo, quando você se propõe a deixar o caminho da ruína, da destruição, o caminho da miséria, o ambiente da degradação, quando você se propõe a ir para o novo, quando você se propõe a ir para o melhor, quando você se propõe a ir em busca dos sonhos, você sempre encontrará no caminho vento, tempestade, situação adversa. Você sempre encontrará no seu caminho algum tipo de resistência. É por isso que muitas pessoas preferem andar na acomodação. Ah, aqui está bom. Ah, aqui está bom, eu estou bem. A minha vida, a minha família, todo mundo vive assim. Para mim está bom aqui. Quando a gente começa a olhar para o lado e se equiparar com as pessoas que estão no mesmo nível, ou olhar para trás e perceber e olhar, ficar atento às pessoas que estão no nível inferior, e a gente fala, não, eu estou até melhor do que aquele. Mas quando essa referência é muito baixa, é muito rasa, eu penso que aqui as nossas referências precisam ser altas. E a gente precisa ter contato com isso. A gente precisa sonhar com isso para que a gente tenha referências maiores e a gente queira alcançar coisas maiores, porque Deus sempre tem mais para realizar na vida daquele que se lança com fé nesse caminho. Eu quero que você saiba, Deus tem muito mais para a sua vida, mas você precisa ativar a sua fé e se lançar nessa jornada. Se você ficar aí de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, meu irmão, nada vai acontecer, possivelmente nem lutas. Agora, o que nos fortalece é justamente isso. Você imagina uma embarcação a remo, se faz muito mais força quando o vento é contrário, se faz muito mais força quando há uma tempestade, para manter a embarcação no curso, para que a embarcação não vire, deve-se despender uma força muito grande, e essa força é justamente a força que vai nos capacitando a enfrentarmos desafios maiores. Chegar no outro lado sempre nos fará pensar que é possível navegar um pouco mais. E é importante que a gente seja, de alguma maneira, pessoas que não se conformem com o que chegou, aonde chegou, com o que conquistou, mas saiba que pode-se ir mais longe e pode-se conquistar ainda mais, porque o Senhor tem isso para a sua vida. Deus não quer pessoas acomodadas, que chegaram a um certo ponto da vida e dizem, já conquistei tudo que tinha para conquistar, já fiz tudo que tinha para fazer. Meu irmão, quando esse dia chegar, é melhor morrer, porque senão a vida perde sentido. Hoje existe uma doença que tem sido uma das piores, uma das doenças e enfermidades que tem mais atormentado a humanidade. O nome dela é depressão. E o que é a depressão? Existe evidentemente maneiras diferentes de definir a depressão. Eu gosto de definir uma, que é pelo menos como eu observo isso. A depressão, para mim, isso é uma interpretação pessoal, uma definição pessoal, ela comete a pessoa, principalmente,
quando ela deixou de sonhar. Quando ela já não consegue mais sonhar. Ou seja, sonhar com a solução do problema que ela está. Que ela não consegue mais sonhar com a restauração de uma situação, por exemplo, um casamento. Quando ela não consegue mais acreditar que ela pode conseguir um emprego melhor, caiu em depressão porque ficou desempregado, ou caiu em depressão porque foi traído pelo marido ou pela esposa, quando perdeu um bem precioso, fechou a empresa. São situações em que uma pessoa pode ficar deprimida. Então eu defino a depressão quando um momento, depois de uma grande tragédia, a pessoa se fecha pensando que ela não é capaz de viver o novo e de alcançar restauração, cura, ou de conseguir algo muito melhor do que aquilo que ela perdeu. E a depressão é terrível e tem tocado a vida de muita gente. Portanto, a gente não pode deixar de se movimentar, porque a falta de movimento pode nos levar, inclusive, à depressão. E sair da depressão não vai ser fácil. Quem já caiu em depressão sabe o quanto é difícil sair dessa condição. Então a gente precisa se mover. O chamado de Deus, a proposta de Deus ao ser humano é que ele esteja em movimento constante. Você tem direito até de parar um tempo ao longo do ano para um descanso, para um refrigério, para colocar as pernas para o ar. Mas passado esse tempo, você tem que se levantar e começar a remar outra vez. Botar o seu barco na água e começar a remar outra vez. Você pode descansar depois de uma grande empreita. Você pode descansar depois de um grande desafio. Você pode descansar depois de um grande movimento. Mas tão logo você descansou, coloca o barco na água e volta a remar, porque Deus tem mais para a sua vida. E hoje Deus está convocando pessoas para colocar o barquinho na água e voltar a remar para viver o melhor de Deus, pois Deus tem o melhor para você, porque onde você está ainda não é o melhor. Se você entende, se alegra e recebe em nome de Jesus. O lugar que você está ainda não é o melhor, definitivamente não é. Então o próprio Senhor chama, vamos para o outro lado. E aí a gente chega a esse entendimento, porque esse texto revela muito do que é a nossa vida. Não podemos ficar acomodados em um lugar. Jesus estava em uma situação onde todo mundo cercava, havia uma multidão, e ele poderia ficar ali sendo aclamado pelas pessoas. Mas não, é preciso que a gente vá para o outro lado, porque Deus não o chamou para ficar parado diante de uma situação. A gente sempre precisa avançar, a gente sempre pode avançar, e Deus sempre quer que a gente avance. Chamada de Deus para você, meu irmão, hoje, se você vier aqui pedindo a resposta para o Senhor está dizendo para você, se levante e comece a marchar, comece a remar, comece a caminhar, volte a correr, volte, porque o Senhor vai te honrar, e Ele vai te responder essa iniciativa, o Senhor vai responder esse desejo, o Senhor vai responder esse movimento, o Senhor vai responder a sua fé. Não fique estagnado aonde você está, do jeito que eu estou. Não, meu irmão, volte a marchar. Então, é estar no centro da vontade de Deus. Eles estavam em uma embarcação, Jesus e todos os discípulos. Então, a embarcação era a embarcação ali da fé, da igreja. Eles continuavam juntos, eles continuavam unânimes ali. Mas isso não significava que não encontrariam problemas. Eles estavam sob uma palavra do Senhor. Foi o Senhor quem disse, vamos para o outro lado. Mas isso também não significa que não haverá problemas. Algumas pessoas recebem uma palavra de Deus e elas pensam que foi porque Deus ordenou. Elas não vão encontrar dificuldades pela frente. Eu penso que quase sempre é o contrário. Justamente porque foi Ele que disse, é que a gente vai encontrar problemas pela frente. Porque foi Ele que disse, levanta e vai, é que a gente vai encontrar barreiras pela frente. E aí pode vir tempestades como essa. Tempestades que querem tirar o seu barco da direção. Tempestades que querem confundir a sua direção. Eu não sei se você já entrou numa embarcação, mas é difícil você ter direção. Hoje existem instrumentos, hoje existe toda uma tecnologia, existe GPS, então é muito mais fácil, mas naquele tempo, cercado e tomado por uma tempestade,
Como saber se está indo ou se está voltando? Como saber se está na direção certa? Essa referência, esse exemplo de vento, de tempestade, de vendaval, é justamente para mostrar que quando a gente se propõe a alçar voos maiores, quando a gente se propõe a ir em frente, que sempre haverá alguma circunstância que queira ofuscar a nossa direção. Você já deve ter dirigido um carro, principalmente os mais antigos, que dirigiam lá o Fusca, o Fiat 147, o Corcel 2. Eu tive um Corcel 2 e eu descobri porque era Corcel 2, porque um dirige e o outro empurra. E se você teve um carro mais antigo, você se lembra que quando começava a chover, aí começa a chover, você é obrigado a fechar todos os vidros. E aí, depois de poucos minutos, você não enxerga mais nada. Absolutamente nada. A gente andava com um paninho, com uma flanelinha dentro do carro. Você quer saber se uma pessoa um pouco mais velha, entra no carro dela e procura uma flanela. Se tiver uma flanela, é desse tempo. Porque era para limpar o vidro, embaçava tudo. O Fusca era uma bênção para fazer isso, porque o Fusca você dirige com o nariz no para-brisa. Então fechou o vidro, ó, a transpiração aqui embaça tudo. E você passa o pano, não adianta nada. Aquele pano é perda de tempo, não adianta nada. É difícil você ter direção quando o para-brisa está embaçado. É difícil você ter direção quando a tempestade ofusca a sua visão. E o propósito das tempestades são justamente essa. Primeiro, te tirar o sentido de direção. Você não sabe para onde vai. Segundo, é gerar medo, pânico e temor e fazer você voltar. Eu disse que muitas pessoas vão ter que se levantar para se movimentar essa semana, mas quem sabe você chegou aqui hoje nesse movimento e você está com a visão ofuscada. Quem sabe você chegou aqui hoje e está perdido sem direção. Quem sabe você chegou aqui hoje, ou você nos assiste hoje, e você está com medo e pensando em retroceder, em voltar. Eu vou voltar para o porto, porque lá é mais seguro. Esses são alguns objetivos que a tempestade no caminho querem propor para a gente. A proposta de toda tempestade é, no mínimo, essa: ofuscar a nossa visão, roubar o nosso sentido de direção e gerar medo, de maneira que a gente, por tanto medo e temor, a gente retroceda. Meu irmão, esse movimento, ele não deve ser baseado apenas em uma decisão pessoal, mas o nosso movimento, ele deve ser resposta de oração. O nosso movimento deve ser resposta de Deus. A gente ora ao Senhor e pergunta: Senhor, para onde vou? Para onde iremos? Qual o caminho? E qual direção eu tomo? Senhor, em qual embarcação eu devo estar? Tem pessoas que não sabem onde estão. Elas se ajuntam a outras pessoas, mas nunca perguntaram para o Senhor. Será que você já perguntou para Deus se o Senhor te quer nessa embarcação? Você que está assistindo, quem sabe está perdido, será que o Senhor te quer nessa embarcação que você está? Isso é importante que a gente saiba, porque o Senhor disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos entraram na embarcação. Aquela era a embarcação que eles deveriam estar. Então é importante que a gente saiba disso. E uma vez que a gente sabe, uma vez que a gente saiba, a gente tem a convicção: se é aqui que o Senhor me quer, e se eu estou sob a ordem dEle, o Deus que me enviou, Ele vai promover o recurso, o escape, mas eu vou chegar do outro lado, em o nome de Jesus. Se você entende isso, então, meu irmão, segue firme, segura o seu remo aí e segue firme. E aí a gente precisa estar numa embarcação alinhada. Não sei se você já entrou num barquinho a remo com outras pessoas. Quem aqui já entrou no barquinho a remo? Tem um pessoal que já fez isso. Eu me lembro que uma vez eu entrei no Rio Paraná, na divisa entre o estado do Paraná e o Paraguai. Um rio muito, muito grande, bem largo, uma faixa bem larga. E aí nós entramos ali de curiosos com os amigos, umas 4, 5 pessoas em um barquinho,
E eu acho que tinha uns 4 remos. E aí cada um pegou um remo. E aí começamos a remar, sem nenhum sentido de direção, nenhum conhecimento do que era aquilo. O nosso barco ficou fazendo isso. Porque se você não souber, não tiver sincronia na remada, o barco faz isso. Se um rema para o lado, outro para o outro, outro para o outro, o barco endoida. E o barco fala: e aí, para onde vocês vão? Faltou fazer isso. E aí alguém, eu não me lembro quem foi do nosso grupo, falou: para todo mundo. Um pouquinho mais de sentido de direção, ele falou: vamos remar assim. 1, 2, 3, todo mundo. E aí todo mundo começou a remar e o barco seguiu. Meu irmão, deu um medo, um gelo na barriga terrível, porque a gente foi lá para o meio do rio. Mas aí, com jeito, a gente conseguiu ir um pouco, parar e depois retornar. Mas é preciso que haja sincronia da equipe. Um barco não vai muito longe, vai ficar desorientado, vai ficar, como diz dentro dessa linguagem, à deriva, se não houver sincronia. A gente precisa remar juntos. Se Deus nos colocou nesse barco, não podemos remar do jeito que queremos. Toda embarcação, principalmente de porte, ela precisa de um capitão. O capitão que tem a voz e autoridade para dizer: façamos assim. E ninguém discuta, porque senão dá confusão. E ninguém queira fazer diferente. Você sabe que num grupo grande de pessoas sempre tem um do contra. É ou não é verdade? Bastou ter meia dúzia de pessoas, sempre tem um que faz questão de ser do contra, que quer contrariar, que quer contradizer os demais. E aí não funciona. A nossa embarcação só irá de vento em popa se a gente souber caminhar juntos, em sincronia, aproveitando o melhor que o vento pode nos dar. Porque se a gente souber fazer isso, a gente nem faz tanta força. Agora, se a gente quiser cada um remar para o lado que quiser, a gente vai fazer muita força e a gente vai avançar muito pouco. Mas se estivermos sincronizados, nós faremos pouca força e iremos muito longe. Que em nome de Jesus você entenda isso, para que a gente aproveite o melhor vento e esse vento nos leve para o cumprimento do propósito. Deus tem propósito tremendo para essa embarcação e nós vamos chegar do outro lado, porque nós estamos juntos nessa, e a nossa embarcação, ela tem capitão, e nós vamos remar para o lado que o Senhor der direção, e nós chegaremos lá, em nome de Jesus. Se você entende isso, então bota a mão nesse remo e vamos em frente. O vento será nosso aliado e o vento não será nosso inimigo. Então os discípulos ficaram preocupados, porque vem um temor, perderam o senso de direção. E o impressionante é que Jesus, o versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava lá no fundo do barco, o barco sendo açoitado por ondas enormes. E a água já estava começando a encher o barco. E Jesus lá estava tirando uma pestana, descansando, sossegado. Quem foi que mandou o povo entrar no barco? Quem foi? Eu quero que você responda. Preciso saber que você está entendendo. Quem mandou o povo entrar no barco? Pois é, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente ouve o Senhor falar, a gente entra no barco que Ele nos mandou, a gente vai para a direção que Ele estabeleceu, a tempestade vem, quer ofuscar a nossa visão, tirar o senso de direção, gerar medo e nos fazer voltar, e a gente procura Jesus, e Jesus está onde? Está com medo de falar, né? Jesus está onde? Meu irmão, tem hora que Ele dorme. Pelo menos a gente tem essa sensação. Não sei você, mas tem horas na vida que eu tenho a sensação: Jesus, acorda aí, mano. Acorda aí, porque está difícil aqui. Tem momentos que a gente tem essa sensação que Jesus está dormindo, de que Ele nos mandou, nos colocou na maior fria. Jesus mandou assumir esse barco aqui,
Tem dias que eu converso com ele: Senhor, foi o Senhor que mandou assumir esse barco, agora eu preciso do Senhor e o Senhor não está nem aí para mim. Às vezes a gente tem essa sensação. E ali Jesus estava de fato dormindo. E os discípulos ficaram preocupados. O texto fala que eles foram despertar a Jesus, mas eu penso que antes que isso acontecesse, eles se questionaram muito ali. Antes que alguém tivesse coragem de ir acordar Jesus, eu penso que eles ficaram: e aí, vamos acordar, não vamos? O que acontece? Quem vai, quem não vai? Até que alguém falou: gente, essa situação está insustentável. O vento é muito forte, já tem muita água no barco. Se a gente não acordar o mestre, se a gente não acordar o nosso capitão, nós vamos afundar. Aí então alguém tomou coragem, foi lá, despertou Jesus. Foi um grupo, talvez, 1, 2, 3, acordaram a Jesus e perguntaram. Olha só o que eles perguntam para Jesus. Nesse texto aí fala: pereçamos. No meu aqui fala assim: mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Eles já estavam visualizando a morte. A gente não está falando de uma brincadeira. A gente está falando de uma tempestade tão grande que eles já tinham a sensação de que iriam morrer. E eles vão a Jesus e falam: o Senhor não está preocupado? O Senhor não está nem aí? Tudo isso acontecendo e o Senhor está dormindo? Para o Senhor não faz diferença se a gente morra. Às vezes a gente se sente exatamente assim. Jesus nos mandou para a cova e soltou os leões. Jesus nos mandou para a fornalha e mandou aquecer 7 vezes mais. Às vezes é exatamente assim. Meu irmão, mas não tem jeito de chegar do outro lado se a gente não tiver a competência de crer que foi Ele que nos mandou. Se a gente não tiver a competência de crer que quando Ele está no nosso barco, tudo vai bem, mesmo que aparentemente tudo mostre ao contrário. Vou falar para você: muita coisa pode nos fazer pensar o contrário nesses dias, mas a gente não pode deixar de crer que Jesus está no nosso barco. E talvez hoje a gente não veja isso, mas no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se Ele está aí no seu barco, tudo, no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então eles acordam o mestre: o Senhor não está preocupado? Nós vamos morrer. Jesus no meu barco dormindo. Meu irmão, e aí eu entendo uma outra coisa, que a gente não pode deixar Jesus dormir nessas horas. Às vezes a gente está: mas foi o Senhor que mandou, eu vou. Aí vem a tempestade: foi o Senhor que mandou, eu estou aqui. E a gente vai tentando resolver as coisas na nossa força, porque foi o Senhor que mandou. Quando o Senhor nos manda ir, isso não significa que a gente vai ter que interromper a comunhão com Ele. Ele que mandou eu vir, agora Ele vai ser responsável por tudo. Quando o Senhor nos manda ir, nos manda fazer, nos manda atravessar, a gente deve ir, deve obedecer, sim, mas a gente não pode deixar a comunhão com Ele. A gente não pode deixar o relacionamento com Ele. Significa que a gente deve seguir nesse caminho, mas a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de vigiar, a gente não pode deixar de clamar por Ele, a gente não pode deixar de querer continuar a ouvir a sua voz. A gente precisa continuar. O grande problema nosso é que a gente se derrama aos pés de Deus e pede uma palavra e Deus dá, e aí a gente entra nessa palavra e a gente esquece dele. O Senhor tem compromisso com a palavra dele, é verdade, meu irmão, mas é necessário que no cumprimento dessa palavra a gente esteja em comunhão total com Ele. Você vai para essa semana para vencer, mas não vai ficar essa semana toda despercebido de tudo que está acontecendo, esperando chegar o próximo domingo. Você vai para essa semana para romper, você vai para atravessar esse mar, esse Jordão, você vai essa semana para vencer essas ondas, mas você não pode deixar de ter comunhão com Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não fique esperando até o próximo domingo, 7 horas da noite, porque isso nos faz meros religiosos.
meros religiosos. Não, eu vou para a missa e resolve tudo. Não é assim. Eu vou para o culto e tudo vai se resolver. Não é assim. A gente precisa ter uma comunhão estabelecida com Ele. A gente precisa mantê-lo acordado no nosso barco. Não deixe Jesus dormir no seu barco, na sua embarcação, até o próximo domingo, às 7 horas da noite, quando você vai, depois de uma semana, levantar as mãos para dizer que Ele é santo, 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 santo. Faça isso na segunda, faça isso na terça, faça isso na quarta, faça isso todos os dias. Tem gente que anda tão distante de Deus durante a semana, que quando chega aqui no domingo para acordar Ele, dá trabalho. Porque durante a semana se esqueceu dele. Porque é muita coisa. Mas não adianta nada, meu irmão, porque sozinho você não vence essa tempestade. E você sabe que ela vem. E você sabe que ela tem vindo. Portanto, vem aqui no domingo, receba força, receba estratégia, receba unção, receba direção e vai. Mas vai mantendo a chama acesa. Não deixa a chama apagar. Vai mantendo a comunhão viva. Ore, fale com Ele, jejue, tenha relacionamento com Ele todo dia, seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo me dá direção, Espírito Santo está comigo. Você não vai ter trabalho para acordá-lo, porque Ele está acordado. Não vamos deixar Jesus dormir. Como é que você faz quando você não quer deixar uma pessoa dormir? Você fica incomodando ela, não é? Você já saiu com alguém, viajou com alguém? Às vezes uma pessoa viaja com a gente e fala: vou sentar aqui na frente para não dormir, para você também não dormir. Meu irmão, se depender de alguns, a gente dorme depois de 15 minutos de estrada. A Gia era assim, agora ela melhorou. A Gia falava: eu vou ficar acordada para ficar conversando com você. Dali a pouco eu olhava para o lado. Quando ela estava grávida do Mateus, então, eu não chegava na esquina, ela já estava dormindo. Agora melhorou, agora a gente viaja e ela vai acordada. De vez em quando dá umas pescadas, mas vai. A gente não pode deixar Jesus do nosso lado dormindo, porque a gente não tem papo. Porque a gente não... Acorda aí, Jesus, estou falando contigo, rapaz. A gente precisa mantê-lo acordado. Nossa vida não pode dar sono. Nossa vida precisa ser uma vida de movimento. Fica acordado. A Bíblia diz que Ele cuida de nós 24 horas por dia. Ele cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Assim deve ser o nosso relacionamento com Ele. Até enquanto a gente dorme, Ele cuida de nós. Eu disse cuida, mas na verdade o texto original fala: Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. De maneira que até enquanto a gente está dormindo, o Senhor está abençoando a nossa vida. Isso é para quem tem relacionamento com Ele. Se essa pessoa é você, meu irmão, então fique feliz, porque é seguro que Ele te abençoa. Então Jesus estava dormindo. Claro, estava cansado. A gente está falando de Jesus homem. Mas hoje Jesus ressuscitou. Morreu, ressuscitou no terceiro dia. Está lá sentado à destra do Senhor, à direita de Deus Pai. Ele não precisa dormir na minha vida. Mas o fato é que muita gente deixa Jesus dormir de segunda até domingo. E chega aqui no culto e vai começar um processo para acordar Jesus. Jesus acorda: ô rapaz, quanto tempo que eu não te vejo. Quanto tempo que eu não ouço a sua voz. Desde domingo, quando você cantou aquele último louvor. Rapaz, quanto tempo. Meu irmão, mantenha Jesus acordado. Diga para o seu irmão: mantenha o Jesus acordado. Diga para a pessoa do outro lado: ei, mantenha Jesus acordado. Deixa ele dormir não. Eu disse que uma coisa que a tempestade pode fazer é a embarcação perder a direção. E aí você vai com Jesus dormindo na direção errada. Tem muita gente indo na direção errada porque Jesus está dormindo, porque quer fazer do seu jeito, porque não quer incomodar Jesus. Vai fazendo do seu jeito.
Não vou chamar ele não, vai que ele manda ir para o outro lado. E tem muita gente com a vida completamente fora do projeto de Deus. Tem gente que está fora do barco certo, está na embarcação errada. Tem muita gente que está fazendo como Jonas, que era para ir para uma cidade e foi para outra. Tem muita gente na embarcação errada. Meu irmão, quem está na embarcação errada vira comida de peixe. Quem está na embarcação errada sofre mais. Você lembra? Jonas deveria ir para Nínive. E ele não quis ir, ele foi para Tarsis. E aí, aquela embarcação também foi açoitada pelas ondas. E aquele barco já estava para afundar. Quando o capitão entendeu que tinha alguma coisa errada, alguém estava desagradando a Deus ali. Tiraram sorte, era Jonas. Jogaram para fora do barco. Se você estiver na embarcação errada, você vai ser jogado para fora do barco. E você ainda vai ter sorte se um peixe te comer. Você vai ter sorte se tiver uma baleia lá gordinha. Para alguns aqui tem que ser uma baleia obesa, para caber dentro. Uma baleia sedentária. Diz que comer peixe emagrece. Baleia come peixe e engorda. Meu irmão, você precisa estar no barco certo, para não virar comida de peixe, para não ser jogado para fora da embarcação. Se estiver no barco certo, entre na sincronia da equipe. Se estiver na embarcação certa, entre na sincronia da tripulação. Vamos remar junto, no mesmo tempo, para o mesmo lado, fazendo uso da mesma força. A gente vai mais longe. Segundo, não deixa Jesus dormir não. Tenha relacionamento com Ele. Cada remada, uma palavra para Ele. Cada remada, uma palavra com Ele. Não deixe a adoração, não deixe o clamor, não deixe de ter um relacionamento com Ele. Você vem a um culto e fala, por que não acontece nada na minha vida? Porque está sendo pregado. Porque você sai daqui e você entra no barco e vai fazer o seu próprio caminho, o seu próprio destino. E não é assim que as coisas funcionam. O Senhor tem um destino para você, Ele tem um caminho para você, Ele tem um porto seguro te esperando, onde você vai atracar o seu barco, e ali você vai gozar da alegria dessa vitória, e depois o Senhor vai falar, entra de novo na embarcação, e segue mais um pouco, porque eu tenho uma vitória ainda maior para a sua vida. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser de fé em fé, e de vitória em vitória. Se você entende isso, meu irmão, se alegra, para viver o melhor de Deus, de fé em fé, e de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Então faz parte da nossa história, do nosso contexto. Estamos lá navegando tranquilamente, mas às vezes o sol se põe, às vezes o vento sopra mais forte. Eu não quero que você se assuste com isso, mas eu quero que você já entre no barco entendendo isso. E aí então eles clamaram. O texto diz que no versículo 39 que Jesus levantou. Ele levantou e repreendeu o vento. Ele disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então cessou o vento e fez grande bonança. O vento pode até soprar, a tempestade pode até açoitar o seu barco, pode até entrar água na sua embarcação. Mas se Jesus estiver com você, meu irmão, é só você clamar e a bonança volta. Depois de toda tempestade vem a bonança. Diga para o seu irmão, depois de toda tempestade vem a bonança. Dê um aplauso a Jesus por isso. Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Jesus no barco significa que se a tempestade vier, ela também irá. Se a tempestade açoitar o barco, ela vai precisar se calar. Essa é a segurança de quem tem Jesus no barco.
A segurança de Jesus no nosso barco não é ausência de problemas. Jesus no nosso barco não significa ausência de dificuldades, ausência de desafios, nada disso. Agora, Jesus no nosso barco significa que não importa o que vier, nele nós já somos mais do que vencedores. Então toma posse dessa palavra para a sua vida e permita que ela se cumpra em você. Se Ele está no nosso barco, nós somos mais do que vencedores. E aí no versículo 40, Jesus, primeira coisa que Ele faz é acalmar a tempestade, porque os seus discípulos estavam correndo risco. Então Ele acalmou a tempestade, mas depois, meu irmão, segura. Ele fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eu vou falar para você hoje. Fale o seu nome. De novo, diga o seu nome. Por que você está com tanto medo? Você não tem fé? Meu irmão, ou a gente crê ou a gente não crê. O medo, ele é contrário à fé. Se há medo, não há fé. Por isso você precisa vencer o medo. Você precisa lançar fora esse medo, essa desconfiança. Porque o medo, nesse contexto, ele é sinônimo de desconfiança. E desconfiança e fé não caminham juntas. Ou você confia ou você tem medo. Ou você tem fé ou você tem desconfiança. Por isso que Jesus se levanta, Ele faz o que era a prioridade. A prioridade era acalmar aquela tempestade para depois conversar com eles. Fica quietinho aí, mar. Fica quietinho o vento, vê a bonança. Jesus se volta para eles. Fala: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Nós vamos seguir juntos, nós vamos seguir firmes. Nós estamos no barco que o Senhor nos colocou, o barco que o Senhor fez. Nós estamos nele, nós estamos nessa navegação. Estamos sendo açoitados por ondas enormes. Mas nós vamos continuar clamando ao Senhor para que Ele não durma. E nós não vamos nos tomar por medo, mas nós vamos nos encher de fé. Saber que uma hora essa tempestade maldita ela vai parar e o sol vai raiar, a bonança, o mar vai ficar como um negócio, uma coisa linda para a gente navegar e para a gente chegar muito rapidamente à promessa de Deus para a nossa vida. Esse dia de céu e nuvens carregadas vai passar, meu irmão, e a vitória de Deus vai se estabelecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esse tempo vai passar. Ele vai passar. Aí os discípulos começam a conversar entre eles. Quem é esse que o vento e até o mar lhe obedece? Esse é o Jesus que está com você no barco para mais uma semana. Esse é o Jesus que está com você no barco para mais um mês. Esse é o Jesus que está com você no barco, pois Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus sobre a sua vida. E Ele continua tendo autoridade sobre vento, sobre mar, sobre tempestade, seja sobre o que for. Basta Ele dizer: aquieta-te, e a ação contra você para na hora. Ele continua no nosso barco. E nós vamos orar a Ele hoje. Nós vamos clamar ao nome do Senhor. Fique de pé. Eu quero orar junto com você. Se alguém tem Jesus dormindo no barco, Jesus vai acordar hoje. Jesus nos mandou atravessarmos para o outro lado. Nós sairemos de uma igreja de 1000 para uma igreja de 5000. Nós vamos chegar do outro lado. Nós sairemos de uma igreja de 80 células para uma igreja de 800 células. Porque nós não vamos ter medo, nós vamos para o outro lado. Nós vamos ganhar os que estão perdidos. Nós vamos ganhar, nós vamos amar os que estão perdidos. Nós vamos ter alegria em discipular vidas. Nós teremos alegrias de imprimir na vida das pessoas o caráter de Cristo, de homem de Deus e de mulher de Deus. Jesus está no nosso barco. O nosso barco não está à deriva.
Nós não estamos fora do propósito, nós não estamos perdidos na direção. O vento, a tempestade até quis fazer isso, mas nós estamos na direção que vem do Senhor. A nossa fé é o GPS que a gente precisa para que o nosso barco não perca a direção. Olha que bonito isso. Pensei nisso agora, coisa linda. Vou até falar de novo. A nossa embarcação tem GPS, meu irmão. O nome desse GPS é a nossa fé. Nós não andaremos perdidos e nem em direção equivocada. Nós vamos para o centro da vontade de Deus. Caminharemos no propósito do eterno e alcançaremos dele a vitória. Se você é crente para crer, então se expressa em nome de Jesus. A nossa vitória vem dele. Aleluia. Feche os seus olhos e comece a orar. Oh Deus de poder e mistério. Aleluia. Senhor, nós vamos navegar nessas águas. E por mais que elas sejam turbulentas, por mais que elas estejam agitadas, Senhor, o Senhor está na nossa embarcação. O Senhor está na nossa embarcação chamada família. O Senhor está na nossa embarcação chamada igreja. O Senhor está na nossa embarcação chamada sonhos. O Senhor é o nosso capitão. Pai, seguiremos no curso e na direção do Senhor, tomado, Senhor, por fé. O nosso barco não estará à deriva. Nós não estaremos navegando, Senhor, em círculos, mas nós temos direção e convicção de onde o Senhor nos quer, e nada irá nos impedir de chegar no destino que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, eu oro por aqueles que chegam aqui hoje, Pai, perdidos e desorientados na sua embarcação. Aqueles que estão perdidos ou desorientados sem saber ao menos em qual barco deve estar. Aqueles que chegam perdidos e desorientados, sem saber para que lado remar, sem forças, vencidos pelo medo, pela angústia, pela frustração ou pela depressão. Homens ou mulheres que deixaram de sonhar, deixaram de acreditar que é possível. Tão grande foi a luta, tão grande foi a onda, tão grande foi a tempestade. A sua visão, Senhor, não é mais a mesma. A sua percepção já não é mais a mesma. A desorientação completa, total. Hoje, Pai, eu te peço, acorda, Jesus. Acorda na vida desse irmão, acorda na vida dessa irmã, desse senhor, dessa senhora. Acorda na vida desse jovem, Jesus. Acorda, marca ele com a sua promessa. Marca ele, Senhor, com a sua palavra nessa noite. Marca ele, Senhor, ativa a fé. Ativa a fé. Esse barco vai chegar do outro lado. Vai chegar. O teu filho não será jogado para as águas. O seu filho não será jogado para o peixe. O seu filho vai chegar na promessa, no porto da promessa. Começa a declarar em nome de Jesus: o Senhor é o Deus da sua embarcação. Tempestade
tu, Jesus. O Senhor da minha vida. És tu, Senhor, o dono dessa embarcação. Vamos, Senhor, até que a sua vontade perfeita se cumpra. Vamos te servir, te amar. Vamos te adorar. Não precisa temer, é só confiar nele. Encha-se de fé nessa noite e creia. Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Ó Senhor, nada poderá nos separar do teu amor, nada poderá impedir que a sua vontade, Senhor, a sua vontade perfeita, boa e agradável alcance a vida da tua igreja e dos teus filhos. Aquele que caminha, aquele que navega, Senhor, firme no chamado, no propósito, aquele que mantém a comunhão, Senhor, enchendo-se do teu Espírito a cada dia, a cada amanhecer, Senhor, se enche com a tua presença e tem a força do Senhor e caminha na força do teu braço. Aos teus filhos e filhas, permite, Senhor, entregue a eles a vitória. Aquele que não temeu, mas aquele que se encheu de fé, aquele que confiou no Senhor, aquele que venceu o medo. Oh Pai, em nome de Jesus, prepara o teu filho para mais uma semana, prepara os teus filhos para mais um mês. Senhor, o nosso barco navegará em águas tranquilas, e se houver, Senhor, tempestades, o Senhor ali estará para aquietá-las. Nada, Senhor, impedirá que a tua vontade se manifeste e que a sua glória se estabeleça. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a nossa vida, a nossa canção, o nosso louvor. Te agradecemos, Jesus. Tu és o Deus da nossa salvação. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você está preparado para seguir remando aí por mais uma semana? Por mais um mês? Até chegar no próximo porto, o porto chamado Promessa. Então não deixa a tempestade te assombrar, não deixe o vento, ainda que água esteja entrando na sua embarcação,
O Senhor está com você, meu irmão, e a hora que Ele quiser, Ele manda tudo isso parar, Ele manda o mar se acalmar, e você continuar na sua viagem. Você vai chegar lá, você vai vencer essa tempestade aí, meu irmão. Você já venceu em nome de Jesus, porque hoje o Senhor deu voz à tempestade. Ele disse: aquieta-te mar, calma-te vento, e eles vão ser obrigados a obedecer. Essa tempestade já foi vencida. Se você crê, se alegra, tome posse, volte a remar, volte em nome de Jesus.